ChatGPT. Galera, com ele você vai ter acesso a um assistente virtual incrível. Ele é capaz de te ajudar a criar planos de aula inovadores e atrativos para os seus estudantes. Quer saber como, né? Então vem comigo e vamos aprender juntos como usar essa ferramenta incrível. Aproveita e já se inscreve no canal para receber mais dicas como essa. Bora pro vídeo. Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Como educadores, nós estamos sempre procurando por ferramentas que sejam inovadoras e que possam ajudar a gente a criar planos de aula mais eficazes e principalmente mais envolventes. E claro, que a gente consiga economizar um tempinho, não é? E o ChatGPT é exatamente a ferramenta que precisamos para isso. Essa IA é um modelo de linguagem que foi treinado com muitos dados, é uma quantidade enorme de dados. E ele pode ser usado para uma variedade de tarefas, desde tradução de idiomas até geração de texto. Mas hoje nós vamos nos concentrar em como usá-lo para criar planos de aula. Eu já expliquei aqui no canal como é que ele funciona. Nesse vídeo que está aqui no card, eu te mostrei como é que você pode usar ele para te ajudar dentro da sua sala de aula com o seu estudante. O que é diferente do que nós vamos fazer hoje? Hoje eu estou focando em você, professor, para que você economize tempo e tenha muitas ideias. Muito obrigado, muito obrigado. E para começar, vamos todo mundo clicar no gostei aqui embaixo. Clica aí que você vai me deixar felizão. Você não tem noção do quanto essa ferramenta, o ChatGPT, pode te ajudar. E se esse vídeo aqui tiver um bom engajamento, eu vou fazer uma live de 1 hora aberta para todo mundo participar e eu vou criar diversos planos de aula e disponibilizar todos eles aqui para vocês. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá, mas quais são os benefícios de se usar o ChatGPT para criar seus planos de aula? Vamos começar com bem simples, economia de tempo. Pessoal, o ChatGPT é capaz de gerar ideias para planos de aula em questão de segundos, poupando muito nosso tempo que a gente teria que gastar assim se a gente fosse elaborar tudo do zero. Outro benefício é a variedade de ideias que ele traz. Como o ChatGPT é treinado com enormes quantidades de dados, ele é capaz de gerar uma grande variedade de ideias para diferentes tópicos e diferentes assuntos. Também não podemos deixar de falar da personalização. O ChatGPT pode ser personalizado de acordo com as necessidades e preferências do professor, permitindo que ele selecione as ideias que mais se adequam ao seu estilo de ensino e à sua sala de aula, à sua turma, os seus estudantes. E claro, engajamento dos alunos. As ideias geradas pelo ChatGPT, elas são muito interessantes e envolventes. É só você saber pedir, o que pode ajudar a manter esses estudantes motivados e engajados durante a aula. O ChatGPT está sempre passando por atualizações constantes. Como ele é capaz de gerar novas ideias todas as vezes que ele for utilizado, você nunca vai ficar sem inspiração e vai poder manter os seus planos de aula atualizados e cada vez mais inovadores. Chega de usar os mesmos planos dos últimos 25 anos, não é? Mas como fazer isso? Boa pergunta. Para te mostrar, eu vou abrir a minha tela do PC, aqui atrás, criar um plano para vocês. Presta atenção, não é simplesmente copiar e colar, não é plano pronto. Nós vamos construir um plano completo, personalizado. E quem me sugeriu o tema foi a Fernanda Godoy, que é membro aqui do canal. Você não sabe o que é o grupo de membros? Eles são os apoiadores do canal Prof. Eldo. Se você quer saber como me ajudar, clica aqui em Seja Membro e vem conhecer os benefícios que eu tenho para te oferecer, que vão desde planos de aula prontos a aulas ao vivo comigo. Você não quer ficar de fora disso, tenho certeza. Clica aqui e vem conhecer esse grupo. Agora, bora para a tela ver como criar o nosso próprio plano. Muito bom, pessoal. Então, aqui estamos nós na tela do computador. E o processo para fazer esse nosso plano é bem simples, tá? A gente vai, primeira coisa, acessar o ChatGPT. E para acessar o ChatGPT, você vai vir no Google aqui e vai escrever ChatGPT. É só isso. Cuidado com os anúncios, pessoal, tá? O que a gente quer é esse aqui, ó, openai.com, tá? ChatGPT Optimizing Language Models for Dialogue. Clico aqui e ele vai abrir para mim o ChatGPT. Quando aparecer para vocês em cima, se vocês querem traduzir ele para português ou não, sempre coloquem em não traduzir, tá? Porque ele vai dar problema se você botar ele para traduzir para português. Mas não se preocupe que ele vai falar com vocês em português. Vou clicar em Try ChatGPT. Ele vai pedir para eu fazer login ou para eu
criar uma conta. Criar conta é super simples, tá? Vamos clicar aqui em Sign Up e continue with Google. Tá? Eu vou usar uma conta minha aqui. E pronto, aqui estamos, tá? Logado. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui toda, né, a parte inicial do chat e eu vou descer aqui embaixo nessa aba onde eu começo a conversar. O chat GPT é um chat, pessoal, é uma conversa, tá? Só que em vez de você conversar com uma pessoa, você está conversando com uma IA. Como eu disse, o tema que a gente vai utilizar para criar esse plano de aula foi passado para mim, foi solicitado lá no grupo de membros pela Fernanda Godoy e o tema é Mundo do Trabalho. Mais especificamente, ela quer uma aula que auxilie o estudante a fazer uma boa entrevista de emprego. Então, o que eu vou fazer aqui? Exatamente, eu vou escrever exatamente isso, tá? Vou colocar aqui, ó, elabore um plano de aula sobre mundo do trabalho com foco em como fazer uma boa entrevista de emprego. E ponto, tá? Vamos começar com isso. E vamos ver o que ele vai me gerar. Eu dou o Enter e aguardo. Ele vai começar a elaborar esse plano. Claro que está um possível plano de aula sobre o mundo do trabalho com foco em como fazer uma boa entrevista de emprego. Objetivo da aula: ensinar os alunos habilidades práticas para realizar uma boa entrevista de emprego. Materiais necessários: quadro branco, marcadores, projetor ou tela para apresentação de slides, computador com acesso à internet e lista de perguntas de entrevista de emprego. O tempo estimado para essa aula, 1h30. E aqui vem o passo a passo. Primeiro, introdução, 10 minutos. Cumprimente os alunos e explica o objetivo da aula: aprender a como fazer uma boa entrevista de emprego. 2. Pergunte aos alunos se eles já tiveram alguma experiência de entrevista de emprego e peça que compartilhem seus pensamentos sobre o que faz uma boa entrevista. Depois vem o desenvolvimento. Então, o que ele pede? Apresente uma apresentação de slides com dicas práticas para uma boa entrevista de emprego, incluindo pesquisar sobre a empresa e o cargo antes da entrevista, vestir-se adequadamente, chegar na hora certa, mostrar confiança e entusiasmo, responder às perguntas com honestidade e clareza, fazer perguntas pertinentes sobre o trabalho e agradecer ao entrevistador pelo tempo e consideração. Veja só que legal, ele diz para mim aqui, para a gente fazer uma apresentação de slides, tá? Mas ele não te dá a apresentação, porém ele te dá os tópicos. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o Google Apresentações, o PowerPoint, a ferramenta que você utiliza, e vai criar uma apresentação de slides usando isso aqui, ó. Você vai poder copiar aqui, ó, pesquisar. Vamos fazer uma aqui rapidão. Eu aqui vou começar. Qual que vai ser o título? Dicas práticas para entrevista de emprego. Qual que é a primeira dica? Pesquisar sobre a empresa e o cargo antes da entrevista, tá? Vou colocar aqui, pesquisar sobre a empresa e o cargo antes da entrevista. Aí o que eu vou fazer? Como eu disse para você, isso aqui não é um copia e cola. Você tem que pensar. Como criar um slide interessante aqui? Eu vou pegar e eu vou melhorar um pouco isso aqui. Aí então eu venho aqui embaixo, no próprio chat GPT, e eu escrevo aqui, ó, me fale mais sobre, e aí eu vou colar aqui, ó, pesquisar sobre a empresa e o cargo da empresa. Beleza. Dou Enter, ó. Pesquisar sobre a empresa e o cargo antes da entrevista é uma das dicas mais importantes para uma boa entrevista de emprego. Isso mostra que o candidato está interessado na vaga e na empresa, além de demonstrar que ele se preparou adequadamente para a entrevista. Para pesquisar sobre a empresa e o cargo antes da entrevista, o candidato deve fazer o seguinte, e aqui ele lista várias dicas úteis para fazer isso. Olha que legal, pessoal. Vocês estão vendo que ele me deu uma coisa lá e eu já comecei a aumentar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir isso aqui lá no meu slide. Então eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó, e eu vou colar nessa parte de baixo, ok? Tá, beleza. E isso aqui tudo. Calma, vamos lá. Meu primeiro slide está feito. Eu vou incluir um novo slide. E aí agora sim eu vou pegar essas dicas aqui e vou incluir aqui. Depois disso eu vou para a próxima etapa. Peço que os alunos discutam em grupos de 3 ou 4 quais são as principais dicas que eles acham mais importantes e por quê.
Após a discussão em grupo, peço que cada grupo compartilhe suas principais ideias com a turma. Use o quadro branco para registrar as ideias principais que emergem da discussão. Olha só, eu tenho uma ideia de utilizar ferramentas digitais. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu já sei qual utilizar. Por exemplo, eu utilizaria o EduPulses. Tem aqui no canal um tutorial sobre ele. Ou também utilizaria o Google Apresentações para criar uma forma compartilhada. Mas se você precisa de ideias, olha que sacada. Você copia essa parte aqui e vem aqui e diz assim, ó, sugira ferramentas digitais gratuitas para substituir o quadro branco na sequência. E aí você cola aqui e dá o Enter. E aí ele vai te dar algumas ideias para a gente tirar o quadro branco e utilizar, né, outras ferramentas dentro da possibilidade da nossa escola. O miserável é um gênio! E aí nós temos ali o Google Documentos, a gente pode abrir um Google Documentos ou uma apresentação e eles utilizando o celular e fazendo essa construção de um cartaz, de uma imagem, de alguma coisa que possa nos auxiliar a compartilhar essas informações. O Mural, uma ferramenta online gratuita, o Padlet, que tem também aqui no canal um tutorial sobre ele, o Trello, que é muito parecido com o Padlet, e a Jamboard, que é uma lousa digital compartilhável. Então você faz o quê? Abre no seu projetor, joga na tela lá na sua tela e cada um da sua mesa vai construindo e vai lançando as suas ideias e aí eles formam de forma compartilhada ao vivo e utilizando ferramentas digitais. Em seguida, divida os alunos em pares e distribua uma lista de perguntas de entrevista de emprego. Peça que cada aluno faça o papel de entrevistador e entrevistado. Eles devem se preparar para a entrevista de emprego com o entrevistado respondendo as perguntas do entrevistador. Muito legal essa aqui, a gente fazer, né, como se fosse um teatro sobre isso. Beleza, mas e que perguntas de emprego utilizar? Não sei. Você pode pedir para eles procurarem, eles elaborarem, ou você vem aqui e sugira perguntas para essa sequência. Olha ali, ele vai gerar as perguntas que você pode pedir para que o entrevistador faça para o entrevistado. Viu que legal? Cara, tá aqui, ó. Você não precisa todas, você pode escolher algumas, você pode mudar elas, tá? Ele te deu 10, mas se você quiser mais, é só pedir. Por exemplo, não gostei, tá, das perguntas. Não gostei dessas perguntas, eu quero que ele faça outra. Eu vou vir aqui, ó, em Regenerate Response e peço para ele responder de novo. E o que ele vai fazer? Criar novas perguntas. Olha só. Tá? Então aqui você tem toda essa construção. Veja que isso aqui é rápido de fazer. Você pode fazer em minutos um plano de aula, né, e você personaliza o plano de aula. Você não precisa ficar, né, preso só ao que ele te deu. Claro que se você quiser pegar do jeito que ele deu, tudo bem. Mas eu normalmente mudo muita coisa. Então vamos lá, vamos seguindo aqui para as próximas etapas. Peça que os alunos troquem de papéis e façam novamente a entrevista, mas com perguntas diferentes. Olha aqui, eu posso fazer, pegar aquelas perguntas lá que ele me deu, e aí eu só venho aqui, ó, e digo assim, ó, gere novas perguntas. E ele vai me dar mais perguntas sem apagar aquelas 10 que ele já me deu. E se você quiser mais, se você quiser que ele, por exemplo, te explique por que ele está fazendo essas perguntas, você pode pedir aqui. Ele vai te dar informações relacionadas a cada uma dessas perguntas e o porquê que elas são feitas em entrevistas de emprego. É claro que isso daí você pode dar uma continuidade. Por exemplo, todo mundo odeia falar sobre as suas maiores fraquezas e como você lida com elas. Cara, qual é a sua maior fraqueza? Isso é um saco, né? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Então, fazer com que o seu estudante entenda o porquê perguntam isso é importante. Então vamos lá. Por que a pergunta 1 é importante? E ele diz aqui, ó. É importante porque permite ao entrevistador avaliar a capacidade do entrevistado de se comunicar de forma clara e concisa sobre suas qualificações, experiências e objetivos profissionais. Ao responder essa pergunta, o entrevistado tem a oportunidade de apresentar suas principais qualificações e habilidades que são relevantes para a vaga em questão, além de demonstrar sua capacidade de se comunicar de forma eficaz. Também é uma oportunidade para o entrevistado se destacar e mostrar seu interesse na posição e na empresa.
Por outro lado, o entrevistador pode avaliar a resposta do entrevistado para determinar se ele ou ela possui as qualificações, habilidades e experiências necessárias para a vaga em questão, bem como se a sua personalidade e objetivos profissionais estão alinhados com a cultura e objetivos da empresa. Em resumo, a pergunta, conte-me sobre você, e aí ele está falando da primeira, que é da número 1 que eu fiz aqui em cima, né? É importante porque permite ao entrevistador avaliar a capacidade de comunicação do entrevistado e determinar se ele ou ela é um candidato adequado para a vaga e para a empresa. Então, se você pegar nessas questões, você pode ir além no seu plano de aula. Você pode fazer com que ele gere as questões, e aí você vai passar as questões para os seus estudantes, e você vai explicar para eles por que cada questão está sendo feita. Você prepara eles mais ainda para essa entrevista de emprego. Olha que legal que você pode fazer. Pensa na quantidade de ideias que você pode ter com relação a isso. Conclusão. Após a prática da entrevista, peça aos alunos compartilharem suas experiências, incluindo o que funcionou bem e o que poderia ter sido melhor. Discuta em conjunto o que podem fazer para melhorar suas habilidades de entrevista. 9. Finalize a aula reiterando as principais dicas para fazer uma boa entrevista de emprego, destacando a importância de se preparar e ter confiança na entrevista. Então aí a gente tem as dicas que ele passou aqui e você pode pedir mais. Me dê outras dicas. E ele gera mais dicas ainda, que você pode fazer mais coisas ainda. Se eu quero mais, me dê ideias de metodologias ativas para usar nesse plano de aula. Veja que é uma conversa, tá, pessoal? Eu estou conversando com o chat pedindo ideias, ele está me dando ideias, e eu posso usar essas ideias para montar o meu plano depois. Então olha aqui, ó, uma ideia. Role-playing. Em vez de apenas distribuir uma lista de perguntas de entrevistas de emprego, você pode pedir que os alunos participem de uma simulação. Ele já tinha dado isso antes, mas é uma metodologia ativa, tá aqui, ó. Aprendizagem baseada em projetos. Em vez de apenas discutir como fazer uma boa entrevista de emprego, você pode pedir aos alunos que trabalhem em projetos que envolvam a preparação para uma entrevista de emprego. Isso pode incluir a pesquisa de empresas e vagas, a prática de responder a perguntas de entrevista, a criação de um currículo ou a carta de apresentação. Pode fazer um vídeo, pessoal. Vocês podem fazer um vídeo, pedir para os seus estudantes fazerem vídeos, né, dessa entrevista, para que eles possam se assistir. Né? Olha que interessante, isso surgiu agora, não foi o ChatGPT que me deu, mas você vai ter ideias enquanto estiver fazendo. Grave as entrevistas de emprego e eles vão se assistir e eles vão ver o que eles erraram para que eles possam melhorar depois. E ainda você quiser mais, você pode fazer uma avaliação. Quero fazer uma avaliação. Sugiro uma avaliação em forma de prova escrita. Vamos fazer uma coisa mais, né? Eu sei que esse plano sobre o mundo do trabalho, sobre a entrevista de emprego, dificilmente a gente vai fazer uma prova escrita. Mas se eu estivesse fazendo lá alguma coisa sobre outro plano, e eu quero que ele me sugira uma prova escrita com 20 questões, vou pedir bastante. E ali ele vai gerar para mim aqui um monte de coisa. Tá? Então perguntas objetivas, depois ele vai gerar as perguntas subjetivas. Não fechou com o que eu queria, eu crio de novo, eu mudo. Pessoal, isso aqui não dá para recortar e colar, mas ele vai te dar muito tempo, tá? Ele vai te ajudar muito com isso. Por exemplo, aqui ele me gerou uma questão interessante. Ó. O que é a técnica STAR e como ela pode ser usada em uma entrevista de emprego? Eu não sei o que é essa técnica STAR. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou perguntar para ele. Vou pedir para ele me dizer o que é isso aqui. Tá? Ele vai me dar a resposta, claro. Depois que ele terminou isso aqui, eu posso pedir, me dê o gabarito dessas questões. E ele vai gerar para mim. Então ele gerou várias questões. Foi o que eu queria? Não foi? Por exemplo, aqui nas objetivas ele não me deu as alternativas. Então eu vou pegar uma aqui, ó, e vou jogar aqui, ó. De 3 alternativas erradas e uma correta que responda a questão A. Vou botar aqui a questão 1A. Vamos ver o que ele vai me gerar, porque eu quero a 1A. Vamos ver se ele vai gerar do jeito que eu estou pensando. Em que consiste a pesquisa sobre a empresa e o cargo, né, antes da entrevista? E aqui ele está me gerando e dando qual que é a resposta correta. Viu, pessoal? É muito legal utilizar ele para você ter ferramentas para melhorar e qualificar o seu plano de aula. E agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Você vai vir aqui embaixo em Valeu, tá? Tem um botãozinho ali, Valeu. Você vai clicar nele e ali vai abrir para você fazer uma doação aqui pro canal. Okay? Isso ajuda pra caramba. Quando você fizer a doação vai aparecer um comentário. Esse comentário você vai escrever o tema, qualquer tema, pode ser de qualquer componente, qualquer trilha, o que você quiser. Vai ali embaixo e põe o tema. Tá? Fez o Valeu, não importa o valor, qualquer valor, tá? E você vai botar o tema.
Com esse tema eu vou vir aqui e vou criar um plano de aula sobre aquele tema de cabo a rabo, inclusive com apresentação de slides, vou criar utilizando o ChatGPT e outras ferramentas, vou trazer vídeos, vou fazer tudo, tá, para você, vou fazer aqui e vai ser ao vivo aqui no canal, vou fazer na live, tá, fazer o Educast e a gente vai fazer ao vivo isso aí. Então clica aqui embaixo em valeu, faz a doação, eu vou deixar aberto isso até o dia 4 de março, tá? Até o dia 4 de março, e no dia 4 mesmo, no sábado à noite, que a maioria de vocês está em casa, porque o pessoal trabalha de noite, então no sábado, às 18 horas do dia 4, eu vou vir aqui e eu vou criar esse plano de aula. Pode ser que eu faça 1, 2, 3, vamos ver como é que vai ser essa construção. Obviamente, eu vou pegar os valeus, né, e eu vou conseguir. Se tiver muito, eu faço 2, 3, 4 lives criando planos de aulas para vocês. Show? Então, vamos lá, clica aqui em valeu e me dá essa força e eu te ajudo também. Então, como você pode ver, usar o ChatGPT para criar planos de aula é uma ótima maneira de tornar as suas aulas mais envolventes e eficazes. Os seus estudantes ficarão animados para aprender e participar, e você vai poder ensinar de maneira mais eficaz. Experimente e depois me diga como funcionou para você. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre como você, professor, pode ensinar o seu estudante a usar o ChatGPT de forma eficaz e sem copia e cola, sem plágio, e aprendendo de verdade. Fica aqui agora com esse vídeo sobre o ChatGPT e os seus benefícios para a sua sala de aula. Aqui do lado. Um forte abraço e se cuide.